A minissérie britânica Adolescência, lançada pela Netflix, é um soco no estômago que desafia o espectador a refletir sobre as complexidades da nova geração. A produção mergulha nas dinâmicas familiares, no impacto da tecnologia na juventude e na fragilidade da adolescência diante de um mundo cada vez mais hostil. Além de sua carga dramática, a série se destaca tecnicamente utilizando a linguagem cinematográfica para ampliar a imersão e a atenção do público. Uma trama intensa e atual. O enredo gira em torno de Jay, um adolescente de 13 anos, acusado do assassinato de sua colega de classe, Kate. Mais do que um thriller policial, a série expõe as consequências desse crime para a família de Jay e para a comunidade escolar, abordando temas como bullying, sexismo e a influência das redes sociais na formação dos jovens. Diferente de abordagens convencionais, a adolescência não se preocupa em oferecer respostas fáceis ou vilanizar um único personagem. A série costura um retrato complexo da adolescência contemporânea, na qual a hiperconectividade e a pressão social desempenham papéis fundamentais na construção da identidade dos jovens. Relações familiares e o peso da sociedade, mais do que um drama criminal. A adolescência é uma história sobre relações familiares e o abismo geracional, que se aprofunda na era digital. O relacionamento entre pais e filhos é a verdadeira espinha dorsal da série, sendo abordada de maneira sensível e devastadora. O detetive encarregado do caso é forçado a recorrer ao próprio filho para compreender melhor o mundo digital, no qual as provas fundamentais para a investigação estão inseridas. Esse detalhe não é apenas uma estratégia da narrativa, uma representação poderosa do descompasso entre gerações. Um pai experiente, acostumado a desvendar crimes do mundo real, se vê incapaz de compreender as dinâmicas virtuais que dominam a vida dos jovens de hoje. A dependência desse conhecimento reforça como os pais muitas vezes se encontram impotentes diante das novas tecnologias, sem saber como proteger ou mesmo entender os seus filhos. Outro arco emocionante, intenso, é o de Ray Miller, pai de Jay, que carrega uma dor silenciosa ao perceber que não se conhece verdadeiramente o filho. Sua incapacidade de se conectar com Jay, de entender seus sentimentos e suas ações, refletem um dilema vivido por muitos pais na atualidade. Em uma sociedade onde os adolescentes constroem grandes partes da sua identidade em espaços digitais inacessíveis aos adultos, o distanciamento familiar se torna um problema latente. A performance de Graham traduz essa frustração de maneira visceral. Um homem que quer ajudar, mas não sabe como. A série também critica a postura da sociedade diante da juventude. A escola, os colegas e até mesmo a mídia constroem um tribunal público no qual Jay é condenada antes mesmo de um julgamento formal. Essa abordagem ressalta como a sociedade moderna trata os jovens com um misto de expectativa e desconfiança, esperando maturidade e responsabilidade, mas ignora sua vulnerabilidade e a complexidade emocional dessa fase da vida. Uma imersão brutal. Um dos maiores acertos da série está na sua opção estética e técnica. Filmada inteiramente em plano sequência, a narrativa adota um realismo imersivo, que faz o espectador se sentir parte da cena. Essa escolha não apenas aumenta a tensão, como também reforça a sensação de claustrofobia emocional dos personagens, que estão presos nas sequências de suas ações. A direção de Philip, conhecida por sua abordagem dinâmica e visceral, se destaca ao permitir que cada cena se desenvolva organicamente, sem cortes abruptos ou artifícios narrativos óbvios. A câmera nervosa, muitas vezes sem closes sufocantes, intensifica o impacto das performances e captura nuances emocionais que um corte convencional poderia dissipar. A fotografia aposta em tons frios e iluminação naturalista, refletindo a atmosfera sombria e realista da trama. A estética reforça a brutalidade da narrativa, enquanto o uso de sombras e espaços vazios sugere a solidão e a angústia dos personagens. Atuações poderosas. O jovem Owen Cooper, no papel de Jay Miller, entrega uma performance assombrosa, equilibrando a vulnerabilidade e o mistério. Seu olhar perdido e a sua postura corporal hesitante traduzem a confusão de um adolescente que não compreende totalmente as consequências dos seus atos, mas que também carrega traços de uma possível culpa. Como o pai de Jay é um dos grandes destaques, sua atuação carrega um peso emocional, que transmite entre fúria e impotência, enquanto Christine Tremarco entrega uma interpretação crua e dolorosa, como uma mãe devastada pela situação. No papel da psicóloga Brione, é outro acerto.
trazendo uma abordagem sensível e meticulosa sobre desafios de lidar com jovens sob pressão externa. Além do drama familiar e do suspense policial, a adolescência provoca discussões relevantes sobre o impacto da tecnologia na formação dos jovens. Redes sociais, cyberbullying e a necessidade de aceitações digitais se tornam elementos fundamentais na construção da narrativa, evidenciando como a adolescência atual está mais exposta e vulnerável do que nunca. A série questiona até que ponto a sociedade está preparada para lidar com os dilemas da juventude hiperconectada. Qual o impacto de um julgamento virtual na psique de um adolescente? Essas são apenas algumas das questões deixadas em aberto pela produção. Uma obra necessária e impactante. A Adolescência não é apenas uma série confortável de assistir, mas é exatamente isso que a torna tão essencial. Com uma abordagem crua, atuações brilhantes e uma direção tecnicamente impecável, a produção não apenas expõe a complexidade da juventude contemporânea, como também provoca um debate urgente sobre o papel da família, da escola e da sociedade na formação dos adolescentes. A Netflix entrega mais uma vez uma obra provocativa, que permanecerá na mente do espectador muito além dos créditos finais. A Adolescência não é apenas um drama sobre um crime juvenil, é um espelho das tensões e os desafios de uma geração inteira.